Olá pessoal, vamos resolver uma questão da banca FGV. A figura mostra um quadrado ABCD com lados medindo 6. Então, os lados do quadrado medem 6 centímetros. Aqui mede 6 e aqui mede 6. Os pontos E e F dividem o lado BC em 3 partes iguais. Então, se eu dividir em 3 partes iguais, quer dizer que cada pedacinho desse aqui vale 2 unidades. O ponto G divide o lado CD em 2 partes de mesmo tamanho. Então, dividindo o tamanho 6 em 2 de mesmo tamanho, nós vamos ter que cada pedacinho desse aqui, mede 3 unidades. Os segmentos GE e AF se intersectam no ponto H, no interior do quadrado. A distância do H até o lado CD em centímetros mede. Pessoal, nós vamos usar nessa questão um pouquinho de geometria analítica, tá? Pode ver que eu já coloquei o quadrado no plano cartesiano, porque nós vamos precisar encontrar as coordenadas dos pontos para a gente encontrar a equação das duas retas. Quando nós encontrarmos a equação das duas retas, eu consigo encontrar a intersecção e depois a gente calcula a distância do H até o lado CD. No plano cartesiano, esse lado aqui representa o eixo X e esse aqui representa o eixo Y. Nós vamos encontrar as coordenadas agora. Bom, o X não saiu do lugar e nem o Y, então o A fica nos pontos 0 e 0. Agora, olha o E, Bom, o X andou todo o lado do quadrado, então o X andou 6 unidades. E o Y subiu 2 unidades, porque lembra que cada pedacinho desse aqui mede 2, então o Y subiu 2 unidades. O F, a posição do X também é 6, o X andou 6. E o Y subiu 2 unidades, mais 2, o Y subiu 4 unidades. O G na horizontal representa o eixo X, tá? Então, na horizontal, o X andou 3 unidades. Na vertical é a representação do Y. Então, na vertical subiu todo o lado do quadrado. Então, subiu 6 unidades. Pessoal, agora a gente tem os pontos para encontrar as retas, as equações das retas, né? Nós vamos encontrar a equação da reta primeiro do GE. Eu vou fazer por determinante, tá? Então, no determinante nós temos x e y. Nós vamos pegar o x e o y daqui de cima, 3 e 6. E nós vamos pegar o outro aqui do E, porque essa reta vai do G até ao E. Então, no E nós temos os pontos 6 e 2. Colocando o número 1 aqui, né, para calcular o determinante. X, 3 e 6, repetindo a primeira e a segunda coluna, né? Multiplicando, então nós vamos ter 6x mais 6y mais 6. Agora, do outro lado, agora o lado negativo, então nós vamos ter negativo 36, negativo 2x e negativo 3y. Tudo isso aqui igual a 0. Então, vamos lá, 6x menos 2x, 4x. 6y menos 3y mais 3y. 6 menos 36 menos 30 igual a 0. Eu vou isolar o y, tá? Então, nós vamos ter 3y é igual, o 4x está positivo, passa para cá, negativo. O 30 está negativo, passa para cá, positivo. Esses dois números vão ser divididos por 3, porque esse 3 está multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, vai ter menos 4x dividido por 3 e mais 30 dividido por 3. Então, vai ficar assim. O menos 4 terços vai continuar, né? E eu vou fazer a divisão aqui, 30 dividido por 3, 10. Eu tenho a equação da reta GE. Agora, nós vamos calcular a equação da reta AF, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, os pontos X e o Y.
x e o y do F, 6 e 4, x e o y do A, 0 e 0. Repetindo a primeira, colocando o número 1, repetindo. Colocando o número 1, repetindo a primeira e a segunda. Y, 4 e 0. Agora eu vou fazer a multiplicação. Do lado positivo, aqui nós vamos ter mais 4x. Aqui nós vamos ter 0, né? Porque y vezes 1 vai dar y, vezes 0 vai dar 0. Aqui também vai zerar. Aqui do lado negativo, 0. Aqui também 0. Aqui vai ficar 1 vezes 6 vezes y, vai ficar negativo 6y igual a 0. Isolando o y, né? Vai ficar menos 6y igual a menos 4x. Porque o 4 é positivo, passa para o outro lado negativo. O y vai ser igual a 4x dividido por 6. Fazendo o jogo de sinal, ele acaba ficando positivo, né? Simplificando o 4 e o 6 por 2, nós vamos chegar à resposta 2/3 de x. Pronto, essa aqui é a equação da reta AF. Agora nós vamos calcular a intersecção entre a reta GE e a reta AF. Porque quando eu calculo essa intersecção aqui, ó, eu consigo encontrar o ponto H, né? Então, aí calculando, achando o ponto H, a gente vai para o próximo passo. Bom, para calcular a intersecção, eu vou igualar as duas retas que eu achei. Eu vou igualar essa reta aqui, né? 2/3 de x, e iguala a outra reta lá de cima, do G, menos 4/3 de x mais 10. Essa reta aqui negativa passa para cá positiva. Mais 4/3 de x igual a 10. Então, nós vamos ter 4 mais 2, 6x, dividido por 3. Eu já vou fazer direto ali, tá? Deixa eu apagar aqui. Ó, 4 mais 2, 6, dividido pelo 3 de baixo, sobra 2x igual a 10. Nós vamos ter que x é igual a 10 dividido por 2, 5. Esse aqui é o ponto x do H. Então, o H, o x fica no 5. O y, nós vamos pegar essa equação aqui de baixo. O y é igual a 2/3 do x. 2 vezes 5, 10, multiplicando, né, de cima com de cima e de baixo com de baixo. Nós vamos ter que o y ocupa a posição 10/3. Pessoal, agora olha só. Essa distância aqui, ó, o x não vai mudar. O x vai manter, né? Então, o x vai ocupar o mesmo lugar. O x vai ser 5. O que vai mudar é o y, porque agora o y andou tudo isso aqui até chegar nesse ponto aqui, ó. O y vale o quê aqui, ó? Vale 6. Agora, nós vamos calcular a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. Lembrando que a fórmula da distância é x menos x ao quadrado, né, ó. X menos x0, né, elevado ao quadrado, mais y menos y0 elevado ao quadrado. Então, vamos lá, substituindo. Eu vou pegar esse aqui como x, tá? Então, 5 menos 5, vai ficar assim, 5 menos 5 elevado ao quadrado, mais o y, 10/3 menos 6. 10/3 menos 6 elevado ao quadrado. Isso aqui vai zerar. Nós vamos ver que essa distância é igual a raiz de... Eu vou fazer por multiplicação aqui, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 3 vezes 6, 18. 18 tira 10, sobra negativo 8. Essa parte elevada ao quadrado, porque eu fiz a parte de dentro com a multiplicação, agora eu vou calcular a potência. 8 vezes 8, 64. 3 vezes 3, 9. Pessoal, dava para cortar aqui direto, mas eu fiz só por causa do sinalzinho de menos, tá? Ó. Então, o menos acaba virando positivo aqui, ó. Agora, eu calculo a raiz, ó. 64, raiz de 64, 8, raiz de 9, 3. Bons estudos. O gabarito da questão é a alternativa B.